Muito boa noite para todo mundo ligado aqui nos Donos da Bola da Rádio Bandeirantes, e hoje tem seleção brasileira em campo. Brasil encarando o Equador lá em Curitiba, jogo que acontece pelas eliminatórias da Copa do Mundo, e já vamos partir para lá, diretamente para Curitiba, porque o repórter Pedro Ramiro já está lá posicionado. Mas, meu caro Ramiro, eu não vou começar com essa trilha aqui não, ó. A trilha da seleção brasileira. Eu vou começar com essa daqui, meu amigo. Porque o senhor está aí para cobrir o jogo da seleção brasileira. O senhor vai acompanhar tudo de Brasil e Equador. Mas hoje tem bomba no Coringão. A tal contratação bombástica tá chegando, meu caro. Boa noite. É verdade, Solé. Boa noite para você, boa noite para quem acompanha a Rádio Bandeirantes. A contratação bombástica, midiática, Memphis Depay é o novo contratado do Corinthians. Acerta essa nova contratação num vínculo de 2 anos. São 2 anos de contrato. Um jogador que deve custar cerca de 70 milhões de reais nesses 2 anos de contrato. Uma situação que foi só obtida com sucesso através de um patrocinador que vai dar uma grana, obviamente. A casa de apostas que patrocina o Corinthians vai dar aquele suporte, ainda que haja uma preocupação, é verdade, já que o CEO da Esportes da Sorte acabou se entregando à polícia numa investigação que trata sobre lavagem de dinheiro. E o detalhe é o seguinte, né, Solé? Memphis Depay é aguardado nos próximos dias ao Brasil, aqui no Brasil. A expectativa é de que seja no domingo, que ele pegue um voo ali de onde ele está. Eu não tenho certeza se ele está na Holanda agora ou se ele está na casa que ele tem em Madrid também, onde ele estava atuando pelo Atlético de Madrid, mas ele vai se direcionar da Europa ao Brasil. Da Europa ao Brasil para, de fato, ser o atleta do Corinthians. Contrato assinado, o Corinthians tem um reforço midiático nessa janela de transferência. Solé. E aí, 2 pontos, né, com relação a tudo isso que você falou. Esse valor, né, esse investimento aí na casa dos 70 milhões de reais. O Corinthians, ele vai arcar com quanto desse valor total? Ou esse é o valor total que o Corinthians vai arcar e a patrocinadora entra com um outro dinheiro ali para colocar no restante do valor do Memphis Depay? A patrocinadora vai arcar com a maior parte do dinheiro, tá? Eu não tenho ainda os números com relação a quanto que o Corinthians vai pagar, quanto que a própria patrocinadora vai pagar. Fato é que a maior parte vai ser arcada pelos patrocinadores. Até falando com uma pessoa do Corinthians hoje, essa pessoa me falou: Pedro, pode ficar tranquilo que para nós, essa pessoa me dizendo, para nós Corinthians, o valor vai ficar um pouco mais baixo, por exemplo, do que a própria contratação do Alexandre Pato, que custou cerca de 40 milhões de reais ao Corinthians. Falou que vai ser mais baixo, por exemplo, o salário mensal que o Corinthians vai arcar diretamente do que o próprio Yuri Alberto. O Yuri Alberto recebe por mês no Corinthians mais ou menos 2 milhões de reais. Então é claro que essa é uma situação envolvida. A gente não costuma falar muito sobre salário, sobre essa situação, claro, mas a gente trata sobre luvas, sobre a questão, obviamente, com relação ao salário dissolvido nas luvas dissolvidas dos salários, e isso vai custar cerca de 70 milhões de reais e o Corinthians vai usar uma boa parte, aliás, os 57 milhões previstos na Esportes da Sorte para pagar isso, e o resto muito provavelmente vai cair nos cofres do Corinthians. Solé. E aí você já trouxe uma outra informação já sobre a Esportes da Sorte, né? Tanto Palmeiras, Corinthians e outros times, né? Atlético Paranaense, os times que são patrocinados pela Esportes da Sorte podem ter aí uma mudança drástica nos próximos dias, porque o presidente da empresa se entregou à polícia, está sendo investigada a Esportes da Sorte de lavagem de dinheiro, de origem do dinheiro do jogo do bicho, tudo isso está sendo investigado. Se for provado, esse abacaxi fica para o Corinthians tem um plano B. Como que o Corinthians está observando tudo isso, meu caro Pedro Ramiro, para não ter aí, uma versão 2.0 da Taunza? Essa é uma grande preocupação, né? Até uma das perguntas que foram feitas ali na apresentação da Esporte da Sorte é geralmente isso. Peraí, como que o Corinthians vai se resguardar? Como que o compliance do clube, como que o departamento jurídico do Corinthians se resguardou envolvendo a Esportes da Sorte? Segundo os dirigentes do Corinthians, está tudo certo, não há nenhum risco. É claro que
se der algo de ruim aí com a Esportes da Sorte, como você comentou, Soler, não vai ser só pro Corinthians, vai ser pro Palmeiras no feminino também, vai ser para outras equipes, que Bahia, por exemplo, que é patrocinado no time masculino, tá através da Esportes da Sorte. É uma preocupação grande, é sim uma preocupação grande com relação a isso. Mas a diretoria do Corinthians se diz resguardada. É claro, né? As investigações estão em curso. A gente trouxe ao longo aqui da programação, através até do jornalismo da Bandeirantes, falando sobre a doutora Deolane Bezerra e tudo mais, que acabou sendo presa, e depois, na sequência, o CEO da Esportes da Sorte, que estaria envolvido nessa situação, num suposto esquema de lavagem de dinheiro, também se entregou à polícia. Então, é claro que há muita expectativa com relação a isso, Soler. Há muita expectativa para que o Corinthians consiga se resguardar, para que o Corinthians consiga não ter novamente uma Taunza. Só para a gente ter uma ideia, a Taunza fez com que o Corinthians tivesse um prejuízo de cerca de 30 milhões de reais. E 30 milhões de reais para uma equipe que tem 2 bilhões e meio quase de dívidas é muita coisa. Exatamente. E aí, meu caro Pedro Ramiro, para a gente fechar o assunto Corinthians, faltou no seu canal, no qual eu estou com ele aberto nesse momento, um vídeo. Você perdeu o hype, meu caro Pedro Ramiro, de ter feito um vídeo com a manchete: a prisão de Deolane interfere Memphis Depay no Corinthians? E aí você explica, faltou isso, cara. Faltou, seria um vídeo que ia hypar e aparecer entre os mais assistidos na home do YouTube. Faltou isso. É verdade. Teve essa dificuldade, teve uma dificuldade muito grande com relação a isso. Deveria ter produzido, né? É verdade, eu deveria ter feito essa ligação, né? O torcedor do Corinthians muito provavelmente não gostaria. O torcedor do Corinthians não ficaria tão feliz com relação a isso. Tudo bem, né? Porque você explica, não vai interferir em nada, azar o dela, que foi preso. Exatamente. O Corinthians vai, trazer o Memphis Depay. Até porque o senhor foi o primeiro que teve acesso à informação aqui nos donos da bola, né? E hoje o craque Neto também cravou, né, a contratação do Memphis Depay, tava tudo certo. Você tava até do meu lado na hora que a gente recebeu a ligação falando do Memphis Depay, a gente falou até, será, cara? Nem sei. Aí tem que ser sincero, na situação do Corinthians, é difícil às vezes acreditar em algumas coisas. Falar, será que é mais uma daquelas? Que a fonte é boa, hein? E a fonte era boa, você sabe, a fonte era boa. Então, o fato houve avanço, o Corinthians acertou essa contratação, assinou, Memphis Depay será atleta do Corinthians. Ele fez algumas exigências, viu, Soler? Até informação dos nossos colegas, colocando que o Corinthians recebeu algumas exigências, como uma cozinheira particular, uma pessoa que faça ali a gastronomia dele, e também um condomínio fechado de segurança máxima. Ou seja, ele uma cozinheira e morar em Alphaville. Basicamente isso, né? Igual qualquer jogador. Resumindo, então, aí ele falou assim, não, eu quero fortes exigências, eu quero isso. Aí os caras falaram, mas isso aí o Gustavo Mosquito pedia aqui também. É que nem, mal comparando, quando o Vampeta foi jogar lá no futebol do mundo árabe, né? Que ele falou, eu quero esse carro aqui. Os caras falaram, esse carro? Eu falei, esse carro. Achou que ele tava grandão. Ele chegou lá, esse carro aí que ele pediu era carro de taxista. Os caras andavam tudo de Ferrari, McLaren. Ele pediu um baita de um carro, mas era o carro que o taxista andava lá, que é um carro confortável, mas não era o carro que a boleirada usava, né? O Vampeta já contou essa história que, ele achou que chegou arrasando lá, que chegou botando banca no shake, chegou e falei, cara, tadinho dele, hein? Pediu carrinho meia boca, pros padrões do Qatar, né? Aqui no Brasil esse carrinho meia boca deve custar uns 400 mil hoje em dia. Você tá doido, mas assim, é isso, né, Soler, envolvendo o Memphis Depay. É claro que todo torcedor do Corinthians tá, assim, efervescente, querendo de fato saber mais, querendo entender melhor, porque é de fato acho que uma das maiores contratações, se não a maior, claro, tirando acho que o Ronaldo Fenômeno, acho que é a maior contratação da história do clube, né? E aí você tem uma perspectiva muito grande que ele chegue e faça uma mudança nesse Corinthians que tem enfrentado dificuldades. É verdade, é um Corinthians que está na zona de rebaixamento e não pode esquecer disso. Não pode esquecer que o Corinthians está na zona de rebaixamento, é um Corinthians que tenta também avançar nas Copas, mas por enquanto aguarda a chegada do Memphis Depay. E o detalhe, tá? Ele pode jogar nas Copas, pode jogar no Campeonato Brasileiro, por estar sem clube, não ter atuado em nenhum clube também aqui no continente sul-americano que estivesse jogando essas Copas. Memphis Depay vai estar à disposição neste período de competições.